A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Panorama da Bíblia e nós estamos também numa AVA, que é sempre de 15 minutos. Essa é a segunda parte da aula dupla 2, que se refere à aula 3 e 4, na segunda parte da aula 3. Nós estamos então vendo a linha de tempo, considerando a história e a geografia bíblica. E aí está aquela que é a nossa linha de tempo padrão, sempre no sentido vertical, considerando os tempos milenares, claro, do calendário bíblico. O calendário bíblico não é igual à contagem do nosso calendário, porque o nosso calendário, que é o gregoriano, ele segue um padrão de contagem lunar. Assim como vários calendários têm diferenças, existe uma diferença com o calendário bíblico, que era um calendário baseado na lua. Mas isso nós vamos falar mais no final. Nós estamos vendo aí os tempos, né? Os períodos dentro dos milênios da história contada pela Bíblia. E nós estamos agora falando do período pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio, de Adão a Noé. Nós vamos ver a visão histórica do período pré-diluviano agora. Começando, vendo a nossa linha de tempo, nós vamos diminuir, e vamos fazer isso com todos os períodos, durante a apresentação dessa disciplina, nós vamos sempre diminuir, vamos mostrar o geral e vamos diminuir. Então nós estamos diminuindo e vendo apenas esse período pré-diluviano, que seria na faixa de 1656 anos, o período pré-diluviano. Imagine o que não aconteceu durante 1656 anos com homens que viviam praticamente 1000 anos. Né? O acúmulo de conhecimento, a tecnologia que não foi desenvolvida, a civilização, as pessoas se multiplicando, né? Nós não sabemos quantas pessoas existiram até o dilúvio. Poderia ser até na faixa de milhões, bilhões, quem sabe? Não sabemos, né? É só fazer uma matemática, nós rapidamente chegaríamos a um número muito grande, né? E aí nós vemos já o início da história, com a história de Abel e Caim, e depois o nascimento de Sete, né, e Enos, que começou o louvor ao Senhor, ou o culto ao Senhor, e Enoque, Matusalém, Enoque e Noé. Vamos ver então, seguindo a questão dos anos lunares. Nós vivemos os anos solares e o calendário bíblico foi considerado nos lunares. A diferença para alguns rabinos dizem que é 19 anos, ou dois calendários, que os dois calendários se coincidem. Mas também existem outras propostas de diferença. Alguns dizem que seria a diferença de 5 anos para cada 1000 anos, considerando 6.000 anos seria 30 anos. Outros já dizem diferente. Eu vou falar no final, vou relembrar essa parte, vamos fazer aí uma comparação com o atual. Nós poderíamos chegar a algumas considerações um pouco diferentes na contagem. Mas vamos ver a questão geográfica pré-diluviana e vamos relembrar aí. Essa questão geográfica é uma questão praticamente sem fundamentos para a gente poder apresentar aqui a vocês, porque como era a geografia pré-diluviana, né? Nós não sabemos. Né? Nós, inclusive, temos a grande discussão das eras geográficas, né? Na questão da criação até Adão. Né? Então, quando Deus, a Bíblia diz, e disse Deus, né? Desse disse Deus, quando ele começou a criar, até Adão, quanto tempo foi? Conforme a Bíblia, são 7 dias. Mas o que são esses 7 dias? Porque alguns desses dias não teriam sol. Então, como que seria o dia contado a manhã e à tarde? Né? Será que seria o mesmo período de 24 horas?
Ou será que isso significaria apenas 7 períodos de milhões ou de bilhões de anos, né? Isso poderia até coincidir com algumas teses da ciência humana. Mas também poderia ser 7 dias, sem dúvida, não há discussão sobre isso. Se algum aluno acredita que é 7 dias, né, e tem essa tese, é certo, porque Deus é Deus. Ele pode criar, se ele quiser, em um segundo, todas as coisas. Ele é Deus, né? Então, se for 7 dias de 24 horas, é Deus. Ele faz o que ele quiser. Temos um problema nessa questão, pois a sabemos como era a Terra, não sabemos, né, como era a Terra nesse período antes do dilúvio. Existem teses científicas e nós vamos falar agora sobre elas. As eras geográficas, o conceito científico, biblicamente podemos aceitar, pois não existe negação de ter havido milhões de anos antes do homem. Entraremos primeiro no ambiente da discussão teológica. A doutrina, por exemplo, da existência dos anjos na Terra é uma doutrina que propõe até a existência de um mundo anterior, quer dizer, um mundo que seria um mundo até mineral, porque fala sobre pedras, né? Poderia ser um outro tipo de mundo, mas essa é uma proposta, não significa que é uma afirmação, apenas uma proposta teológica, né? Uma hipótese. Então veja, essa ideia de que os anjos tenham habitado a terra e tenha havido aqui uma sociedade angelical e que essa sociedade tenha sido quebrada por causa de uma rebelião liderada por um anjo que seria um querubim, que teria um nome que a gente não conhece, né, mas que a Igreja Católica deu através da tradução da Vulgata o nome de Lúcifer, a estrela da manhã. Ele deixou de ser um iluminado, Lúcifer significa iluminado, ele deixou de ser um iluminado para ser um pai das trevas, né? Um rebelde. E aí então teria acontecido uma guerra e teria tido a destruição. Aí seria a tese do verso 1 para o verso 2, quando disse Deus. E disse Deus, e criou Deus os céus e a terra, e depois no 2. E a terra era sem forma e vazia, né? Então alguns dizem que houve uma quebra entre o verso 1 e o verso 2 de Gênesis capítulo 1. Essa é uma tese. Então nós teríamos tido uma mudança na Terra. A Terra teria sido completamente destruída, né? Teria sido uma catástrofe, né? Geográfica, né? Que teria acontecido. Isso é apenas uma proposta da doutrina da existência dos anjos na Terra. Essa proposta é muito baseada na teologia rabínica, mais especificamente no livro de Enoque. Quem quiser ler o livro, ele é interessante, mas ele é apenas um livro que não significa que seja a verdade. Aí seria a existência até de mundos, né? Que é uma proposta rabínica que tem a relação até com propostas ufólogas, né? Se alguém quisesse fazer uma ligação. Essas eras geográficas, né? A doutrina da guerra angelical e a destruição da Terra, então seria sob a liderança de Lúcifer, e a proposta neopentecostal é uma proposta que rebate essa ideia, porque para uma proposta neopentecostal, os demônios não seriam originários dos anjos que caíram, né, mas de forças malignas. Mas isso é da angiologia, nós não vamos entrar. Em geral, os pentecostais têm uma proposta mais reformada da guerra e origem dos demônios nessa guerra e o intervalo entre 1 e 2. Mas isso são só propostas. Nós vemos então aí, mais uma vez, né, aquilo que nós estamos falando, né, esse período, né, pré-diluviano, principalmente nessa parte agora, chamando a atenção a bem o início, né, com também a questão da contagem, né? Então são dois aspectos que queremos chamar a atenção agora, né? A questão inicial, geográfica, né? E também a questão dos anos, da contagem de anos. Como era feita a contagem de anos, né? E como é feita a contagem de anos durante toda a Bíblia, né? Então nós colocamos aí um mundo pré-adâmico, existiu um mundo pré-adâmico. Esse mundo pré-adâmico foi a criação. Como foi a criação? 7 dias, 7 eras.
esse mundo era como? Porque é um fato que o mundo pré-adâmico, a geografia, foi sendo construída, né? Então não era exatamente aquela que está hoje. Ela foi construída, porque o mundo estava sendo construído. E durante o período pré-diluviano, ou seja, antes do dilúvio, também existia uma geografia. Como ela era? Nós vamos falar isso depois, né? Vamos entrar em algumas teses mais à frente. Vamos falar sobre essa proposta de como era essa geografia antes do dilúvio, né? Mas nós também chamamos a atenção a essa proposta da contagem, que é importante para toda essa disciplina, né? Porque isso tem que estar em sua mente, principalmente se você for considerar aspectos da doutrina escatológica, né? Quando, por exemplo, um profeta fala de anos, ele fala dos anos considerando a proposta, pelo menos biblicamente dizendo, lunar e não solar. Então, quando ele fala 70 anos, é 70 anos lunar e não solar. Pode haver uma diferença, então, quando você vai fazer uma contagem considerando o calendário gregoriano. Uma diferença de 5 anos até 30, alguns diriam até 70. Veja, se nós olharmos isso, nós vamos ver que, por exemplo, o ano judaico da criação, naquela festa que os judeus têm, que é o Rosh Hashanah, que seria o momento em que Adão foi criado, seria conforme os judeus, que inclusive é o ano judaico, 5.780. Hoje, nós estamos em 2020 depois de Cristo. A diferença é de 240 anos, praticamente nenhuma, né? Vou falar, não, mas é muitos anos de diferença. Não, não é nenhuma. Veja, a diferença entre um calendário lunar e solar pode ser até 30 anos, até 70, né? Mas vamos considerar 30. Por 1000 anos, você pegaria então 30 vezes 6, 180 anos. Né? Se você considerasse 40 anos de diferença, você já teria os 240. Se você considerasse só os 5 anos, que é a proposta mais, vamos dizer assim, conservadora de uma contagem lunar e solar, ainda seria menor, bem menor, né, do que os 180 anos, dos 30. Mas, de qualquer forma, essa diferença é uma diferença muito pequena. Não é uma diferença que, vamos dizer assim, vai trazer um problema, né? Porque os dias, né, os anos foram diferentes, nós temos a questão também do ano bissexto, né? Então, todas essas realidades praticamente fazem com que a contagem judaica seja a contagem nossa, né? Nós vemos então, por exemplo, os 1656 anos do período pré-diluviano, eles são da contagem lunar. Os anos da contagem de vida da genealogia do início da Bíblia, de toda a Bíblia, né, aqueles 900 anos, é uma contagem lunar. Existe uma diferença, sim, muito pequena, né? 5 anos, 30 anos, isso é praticamente nada, né? Até porque a gente não sabe exatamente como que pode ser considerado essa contagem, né? A gente sabe que Deus não erra. Agora, a revelação de Deus é antrópica, né? Se você pegar 4.000 anos menos 1656, seria o equivalente ao dilúvio ter acontecido em 2344 a.C. Então, dessa forma, nós vamos terminando, né? Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Panorama da Bíblia, e nós estamos na Logos, Ensino Superior de Teologia, e estamos tratando acerca da linha de tempo cronológica, né? E estamos no período pré-diluviano, antes do dilúvio. Que Deus abençoe vocês e até a próxima parte continuaremos esse período pré-diluviano.